Bom dia pessoal, me chamo Edgar Chebeski, sou engenheiro agrônomo, sou representante da Raíx Sementes aqui para a região dos Campos Gerais. Estamos aqui hoje no município de Imbituva, no projeto Feijão de Alta Performance, junto à FUBRA e à Embrapa. A Raíx Sementes, uma empresa de mix de sementes, fica sediada no estado de Santa Catarina, no município de São Miguel do Oeste, e atende aí o Brasil inteiro no fornecimento de plantas de cobertura sempre em mix. O Raíx, como o nome já diz, é uma mistura de espécies, uma mistura inteligente de espécies para cobertura vegetal, com o objetivo aí de melhorar o sistema de plantio direto como um todo. A Raíx surgiu da necessidade de se elevar o potencial produtivo dos solos no sul do país. Como assim? Então, o pessoal fazia correção química, fazia a questão física também, através da descompactação com o uso de equipamentos de subsolagem, e chegava num certo ponto que a produtividade estagnava, ou seja, não conseguia obter ganhos mais em cima desse manejo. Então, daí veio a necessidade de fazer ativação biológica desse solo, fazer reciclagem de nutriente. Então, é daí que a Raíx surgiu, e começou-se a trabalhar com essas misturas, testar essas diferentes plantas juntas para entender como é que iam ser a performance de cada produto. Então daí que vem. A Raíx hoje tem vários produtos aí desenhados para a região sul, principalmente, por enquanto. Os produtos mais voltados ao manejo dos cerrados estão em desenvolvimento. Mas falando um pouquinho aí dos produtos do sul, então nós temos aí o RX 440, um produto desenhado para o manejo outonal, ou seja, antecedendo trigo e cevada, antecedendo as culturas de inverno, uma janela que vinha ficando muito vazia, o solo ficando exposto aí às intempéries climáticas, erosão, a questão de plantas daninhas, então criou-se esse mix chamado RX 440 para essa janela. O RX 110, é um produto já voltado com dupla aptidão, ele pode ser usado também no pré-trigo na janela outonal, assim como no final do inverno, onde minha janela já está curta. Por que isso? O RX 110 é uma mistura de gramíneas e crucífera de ciclo bastante precoce, bastante curto. Então ele encaixa tanto aqui no pré-trigo, no outono, como no final do inverno, onde a janela ficou curta para se fazer uma boa cobertura. O RX 210, produto mais vendido da Raíx hoje, no sul inteiro do país, um mix composto por gramíneas e crucíferas, são 5 espécies na mistura, um mix bastante coringa no sentido de posicionamento, ele pode ser usado tanto em pré-feijão, pré-milho, pré-soja, solos de diferentes potenciais também, solo corrigido, solo de início de trabalho, então um mix bastante coringa nesse sentido. Ciclo médio, um mix relativamente rápido, um ciclo aí de 100, 110 dias, então um mix que até por isso, um dos mais vendidos aí do Brasil em função dele se adaptar a várias janelas e a vários tipos de solo e regiões também. O RX 220, um irmão gêmeo aí do RX 210, com a diferença que diminuiu-se uma crucífera nele. Então ficamos com 4 espécies na mistura, mas o posicionamento é o mesmo. RX 330, um dos mix que aqui nos Campos Gerais é o mais vendido em função da alta performance que tem, da alta produção de matéria seca por hectare, do alto volume de raízes que ele coloca por hectare. Composto por gramíneas e leguminosas, já muda bastante o esquema aí, tirando as crucíferas da jogada, no sentido de posicionar ele no sentido de solos de alta performance, talhões de alta performance, e de preferência sempre o posicionamento dele antecedendo soja e de repente até um feijão. Um ciclo já médio longo, para cobrir toda a janela do inverno e protegendo o teu solo. Um irmão gêmeo do RX 330, o RX 310, o pessoal começou a usar o 330, enxergou-se a oportunidade aí de fazer a questão do pastejo, da engorda aí de bovinos e ovinos aí no inverno. Então a gente fez uma pequena adaptação aí no RX 330
produzindo então um produto chamado RX 310 posicionado para essas áreas de pastejo, né, da lavoura pecuária. O RX 520, tá, um mix composto por crucíferas, gramíneas e leguminosas, né, posicionado principalmente para anteceder a cultura do milho verão. Tá? Um mix de ciclo também médio, 110 dias, tá? Um mix que tem como objetivo descompactar o solo, aumentar a infiltração de água, reciclagem de nutriente e principalmente fixação biológica de nitrogênio para que o milho tenha uma alta performance, né, uma alta produtividade. E finalizando com a RX 610, tá? Um produto também de ciclo bastante longo, que pode cobrir aí a janela de inverno como um todo, uma mistura de gramíneas, crucíferas e leguminosas, né, com o objetivo também de trazer essa alta produção de matéria seca por hectare e alta ativação biológica do solo, né? Um mix muito clássico nesse sentido de fazer essa ativação biológica do solo. Posicionado para milho, pré-soja, pré-feijão, também é um coringa nesse sentido, tá bom? E já dando uma pincelada aqui, como lançamento para o próximo ano, teremos o RX 410, é mais um pré-trigo que vem para o portfólio, né? Enxergando justamente a necessidade real de estar se cobrindo essa janela de outono. Então a Raíx está trazendo aí o RX 410 para a próxima safra. Quero trazer rapidamente aqui para vocês um pouquinho de resultado, né? Aqui falando em RX 330 em pré-soja, né? Mostrando aqui resultados de Fundação ABC, de FAPA, de Universidade Federal de Santa Maria e também dos ensaios internos da Raíx, né? A gente colocando um ganho médio de todos esses trabalhos de 8% na cultura do soja. Tá? Isso aqui no último ano, né? Na safra 19. Nesse outro banner aqui a gente pode observar um trabalho um pouco diferente, um acompanhamento das últimas 3 safras, onde a primeira lá atrás, em 17, né? Uma safra que choveu relativamente bem, então o clima correu muito bem para a cultura do soja também, né? Então tivemos um incremento lá de 5,3% comparado à aveia, tá? Sempre comparado à aveia, nossa testemunha. No ano retrasado, né? O clima correu melhor ainda, então o mix, o uso do mix não fez tanta diferença assim. Mesmo assim, houve um incremento de 1,4%, né? Que, vamos dizer assim, trazendo para o que interessa, já pagaria o investimento do mix. Mas a diferença legal está aqui no último ano, todo mundo deve lembrar, né? Na safra 19, da grande seca aí no final do ciclo do soja, né? E aí sim, o agricultor que está com o seu solo preparado, estruturado, né? Tá com uma cobertura boa, né? Teve aí sim uma grande diferença em relação à aveia. Aqui também, pessoal, RX 610 em pré-milho, tá? Posicionado aqui em pré-milho nesse caso, mas lembrando, como eu falei ali atrás, ele pode ser e deve ser também posicionado em pré-soja, mas aqui exemplificando para vocês também resultados da Fundação ABC, da FAPA e da Raíx, né? Colocando um incremento na produtividade de milho da ordem de 6%. Né? Isso em milho é bastante coisa se vocês pararem para fazer a conta. Então um mix que traz muito benefício para o sistema e para o seu solo. RX 520, como já posicionamos ali atrás, um material desenhado para anteceder a cultura do milho, preparar o ambiente para o meu milho sim ter uma alta performance. Tá? Fixação biológica de nitrogênio, né? E reciclagem de nutrientes. Então, colocando um incremento aí da ordem de 4 a 5% na produtividade de milho, né? Muito bacana aqui também, Fundação, FAPA e Raíx. Então, por que, pessoal, desses resultados, né? Por que desses ganhos que a gente vem entregando com o uso do Raíx, né? Vou falar um pouquinho aqui dos benefícios como um todo, né? Então, a alta produção de matéria seca por hectare, né? Sempre comparado à aveia aí, a gente consegue entregar até o dobro do volume de matéria seca. Isso é muito importante no sentido do incremento de matéria orgânica no longo prazo nesse solo, tá? Então a gente precisa aportar algo em torno aí de 12 toneladas por hectare ano de matéria seca, e a Raíx vem ajudando muito nesse sentido, né? A reciclagem de nutrientes, isso também é muito importante para as culturas que a gente explora comercialmente, tá?
em função desse volume de raízes e diferentes exudados e tudo mais, diferentes enzimas sendo produzidas aí no perfil do solo, eu consigo aumentar bastante a questão de reciclagem de nutrientes. Isso também aumenta bastante em função da profundidade que esse sistema radicular consegue atingir. Existe um sinergismo entre essas plantas, né? E essas raízes conseguem crescer em volume e massa muito mais do que uma planta solteira. Então, por isso também outro motivo do uso de mix, tá? Como estamos falando de raízes, né? A questão da reestruturação, da reorganização desse solo, né? Em função, de novo, do volume, da organização dessas raízes, do crescimento delas, bastante agressivo, eu vou trazendo uma reestruturação para esse solo, né? Com isso uma descompactação natural, né? Diferente daquela descompactação que a gente faz com equipamentos mecânicos, né? Essa descompactação feita através do uso de raízes, ela é longeva, ela não vai voltar a compactar. Se eu permanecer mantendo raízes diversas sempre no sistema, eu consigo sim ter um solo descompactado no longo prazo aí, tranquilamente. Tá? O aumento da velocidade de infiltração de água e por consequência do armazenamento de água também é bastante visível, né? Quando comparamos com uma cobertura de aveia ou qualquer outra planta solteira, né? O uso de mix consegue abrir galerias bastante volumosas, né, nesse solo, o que facilita muito a infiltração de água, evitando inclusive erosão, né? Numa oportunidade de uma chuva pesada, por exemplo, né? Eu consigo melhorar bastante essa questão da velocidade de infiltração de água e, por consequência, o armazenamento dessa água também no talhão, tá? Em função do volume de palha que a gente consegue colocar, do volume de massa verde e depois isso vira palha, né, a manutenção da temperatura e da umidade desse solo, né? A gente teve vários exemplos aí ao longo dessa safra que estava complicado o plantio, não tínhamos chuva, né? E o pessoal que tinha raiz, que tinha uma boa cobertura feita no inverno, conseguiu efetuar o plantio de uma maneira normal, né? Por quê? Porque ali tinha umidade, o solo estava protegido, né? Então conseguiu uma emergência, um padrão de emergência muito bom, quando comparado a onde não tínhamos essas coberturas, tá? E a cereja do bolo, pessoal, no sentido do uso dos mix e do porquê do uso de plantas diversas no sistema, é a ativação biológica do solo, tá? Isso talvez em função desse último item que eu venho falando, também traz todos os outros benefícios que eu falei atrás. Então a ativação biológica é a grande cereja do bolo, é o que realmente tem trazido muitos resultados, a gente acredita. Isso está se começando, né, agora a ser medido isso, o pessoal está tentando entender isso, inclusive a Embrapa aí trazendo trabalhos nesse sentido, vários laboratórios começando a medir se esse meu solo está vivo ou não está vivo através de algumas enzimas produzidas por esses micro-organismos, né? Com relação à ativação biológica que eu venho falando, uma das coisas bastante importantes, além da parte nutrição, da parte enzimática, da reciclagem de nutriente, que ela também tem a ver, mas também o equilíbrio no sentido de supressão de fungos, bactérias patogênicas, né? Então, Fusarium, Rhizoctonia, Macrofomina, Phytophthora, né? Então a gente consegue um ganho nesse sentido. Eu consigo, no meu soja, por exemplo, um stand final muito melhor da onde eu tinha uma cobertura solteira, né? Em função desse equilíbrio biológico. E claro, nematóides, estava quase esquecendo aqui, né? Muito importante aí esse equilíbrio biológico, essa ativação biológica do solo para a supressão de nematóides. Então, pessoal, a gente encerra o recado por aqui. Espero que tenham gostado. Peço que sigam a Raix nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Todas as redes aí a Raix está lá para vocês poderem seguir. Procurem um representante mais próximo de vocês para tirarem suas dúvidas, para esclarecer, para estudar janelas que porventura vocês têm na propriedade e não sabem qual produto encaixar. Então procura um representante, liga lá na Raix, eles vão encaminhar para a pessoa correta para estar conversando com vocês. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.